Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são, assim, fascinantes e muitas vezes um pouco confusos na doutrina espírita: mediunidade e médium. O nosso objetivo aqui é bem simples: desmistificar essas ideias com base nos estudos da doutrina, para a gente chegar numa compreensão bem clara e direta do que tudo isso significa. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, quase todo mundo já se fez alguma vez, né? A mediunidade é um dom? Uma coisa rara, um poder especial que só algumas pessoas escolhidas têm? Essa ideia é super comum por aí, mas vamos ver o que a doutrina realmente nos ensina sobre isso? Então tá, vamos desvendar isso juntos. Nossa primeira parada é tentar entender a verdadeira natureza da mediunidade. Afinal, é um presente místico ou é algo que faz parte da nossa própria constituição, de quem nós somos? E aqui, gente, tá o pulo do gato. A doutrina espírita define a mediunidade não como um poder sobrenatural, mas como uma faculdade natural. Pensa nela como se fosse um sentido-mãe, sabe? Uma capacidade que já vem com a gente e que permite essa ponte entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. E olhem só que incrível esta citação de Allan Kardec, que deixa tudo mais claro. Ele compara a mediunidade com a nossa capacidade de ver, de ouvir ou de falar. Ou seja, ele está dizendo que é uma parte de nós, algo que pode se manifestar em qualquer um. A intensidade pode variar de pessoa para pessoa, claro, mas a faculdade em si está lá, em potência. Ok, se a mediunidade é uma faculdade natural, isso muda completamente a nossa visão sobre quem pode ser um médium. Vamos ver agora como isso se aplica a cada um de nós. Bom, a pergunta então muda de figura, né? Se não é um clube exclusivo, qual é a definição que a doutrina nos dá de um médium? Quem de fato se encaixa nessa categoria? E a resposta de Kardec é, nossa, de uma amplitude enorme. Ele diz, com todas as letras, que qualquer pessoa que sinta a influência dos espíritos, não importa em que grau, já é, por essa simples razão, um médium. Isso vai muito além daquela imagem que a gente tem da pessoa que vê ou ouve espíritos de forma espetacular. E aqui a gente consegue ver essa distinção de forma bem clara. No dia a dia, a gente costuma chamar de médium só quem tem manifestações muito evidentes. Mas do ponto de vista da doutrina espírita, aquela intuição forte, um arrepio inexplicável, uma inspiração que parece vir de fora, tudo isso já é uma expressão de mediunidade. A diferença, então, não está na natureza da coisa, mas sim no grau. E isso nos leva a um ponto fundamental. Se a mediunidade é algo tão comum, então a qualidade de um médium não pode ser medida só pela intensidade dos fenômenos que ele produz. O foco muda para algo muito mais profundo, que é a moralidade. Então, qual é a régua que a gente usa? Se a capacidade de comunicação por si só não é o mais importante, o que é que realmente define a qualidade de um médium? O que faz dele um bom médium? A doutrina nos dá uma resposta que, olha, quebra muitos dos nossos conceitos. O bom médium não é necessariamente aquele que tem os fenômenos mais espetaculares ou a comunicação mais rápida e fácil. E sim, aquele que, por causa das suas qualidades morais, consegue atrair a simpatia e a ajuda dos bons espíritos. É tudo uma questão de sintonia, sabe? A moralidade da pessoa funciona como se fosse um filtro, determinando o tipo de companhia espiritual que ela vai atrair para perto de si. Portanto, as qualidades que realmente importam são de ordem moral. É ter essa afinidade com o bem, é o desejo de servir, de ser útil. É focar na qualidade da mensagem, no propósito dela e usar essa ferramenta para o próprio crescimento e o de todo mundo. A mediunidade, nesse sentido, vira uma grande responsabilidade e não uma vitrine de habilidades. E tudo isso nos leva à nossa última parte. Se a gente tem essa faculdade, qual é o propósito dela? Por que ela existe e por que ela é distribuída de uma forma tão ampla para todo mundo? Olha, a melhor maneira de pensar na mediunidade é como se ela fosse uma ferramenta. Exato, uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o valor dela não está nela mesma, mas no uso que a gente faz dela. Ela pode ser usada para construir coisas incríveis ou para destruir, para ajudar ou para atrapalhar. A doutrina explica que a mediunidade é dada a todos, sem distinção, com um propósito muito claro. Para aqueles que já estão tentando seguir no caminho do bem, ela serve como um reforço, uma prova da imortalidade que fortalece a fé. E para aqueles que ainda estão lutando com as próprias imperfeições, ela serve como um chamado, uma oportunidade de se corrigir e aprender. O próprio Kardec reforça essa ideia. A mediunidade é uma aptidão para servir de instrumento.
A palavra-chave aqui, gente, é instrumento. A responsabilidade toda cai sobre quem está segurando a ferramenta, ou seja, o médium, que deve sempre buscar ser um instrumento dócil e útil nas mãos dos bons espíritos. E assim, a gente encerra esse estudo com uma reflexão que fica para cada um de nós. Se todos nós possuímos algum grau de sensibilidade à influência espiritual, se todos nós temos essa ferramenta em mãos, a grande questão que fica é: como essa nossa sensibilidade está sendo usada no dia a dia? Para qual propósito a nossa mente e o nosso coração estão sintonizados?